A minha relação com a cidade, eu comecei a pensar nisso quando eu vi que o livro seria lançado e toda a coleção. E aí eu pensei, mas que relação, né? Eu tenho várias relações. Uma cidade como essa, sim, tem um misto de amor e medo, um bode que dá às vezes e um respeito, ao mesmo tempo uma gratidão, né? Porque tudo que acontece, ou tudo que aconteceu de mais importante foi aqui na cidade. E é mais ou menos, eu fiquei pensando como a relação que a gente tem com a família, né? Que por um momento você pode falar mal e ficar com bronca, mas se alguém fala, você já, né? Você vai e parte na defesa. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que não são brasileiros e moram em São Paulo, e às vezes eles têm um esporte predileto e ficar metendo pau na cidade, eu fico muito bravo, assim. Eu tenho vontade de falar, mas então, olha, o aeroporto está aí, vocês podem aproveitar esse lado, né? Então, por que mora aqui? E a minha profissão, né, de psiquiatra, analista, ela pede raiz. Então, em algum momento, eu tive que decidir onde vai ser a minha raiz. E, com certeza, a minha raiz é aqui. Eu costumo comentar com alguns amigos meus que eu sou gaúcho de São Paulo. E normalmente eles são também pernambucanos de São Paulo, argentinos de São Paulo. E são pessoas que adotaram a cidade como a cidade mãe, porque vivem aqui. E eu acho que só uma cidade cosmopolita como São Paulo tem a capacidade de ser uma mãe tão grande assim para tantos filhos, né? E eu, assim, o lugar preferido aqui em São Paulo é minha casa. Então, ao mesmo tempo que ela te dá uma visão muito cosmopolita, assim, que tem vários cantos, vários espaços, várias tribos, vários momentos, várias horas que você pode frequentar a cidade, e ao mesmo tempo a acolhida verdadeira que eu sinto é na minha casa. E o meu trabalho, assim, como artista gráfico, faz com que eu tenha várias leituras da cidade ao mesmo tempo. Então, na hora que eu criei as imagens para o livro do Paulo, para o nosso livro, era um Ibirapuera como eu via naquele momento. Se eu fizesse esse livro de novo, seria um outro Ibirapuera com uma outra visão, de uma outra perspectiva, porque eu acho que a cidade e a gente também acaba se transformando dentro desse espaço. Então eu descobri que o Ibirapuera é um Ibirapuera de muitas tribos, de muitas pessoas. De manhã cedo, o Ibirapuera das babás, o Ibirapuera aos domingos à tarde e sábados é da turma do hip hop, dos skatistas. É o Ibirapuera de quem gosta de fazer ginástica de manhã cedo. É o Ibirapuera de quem quer levar seu cachorro para treinar, de quem gosta de paisagismo, de quem simplesmente gosta de caminhar. Teve em alguns momentos que eu, em vez de almoçar, eu ia para o parque andar. Mas não era exatamente assim a busca de, vou fazer exercício. Era a busca de uma outra geografia, era a busca de um outro universo, que é esse que o Daniel falou, quer dizer, um universo muito variado, de coisas diferentes e natureza também. Teve uma época que eu ia tanto que achavam que eu trabalhava lá, que eu ia todo dia, né? E helicóptero entrando, né? Eu acho que podia, de repente, deixar, né? Porque isso é São Paulo, você está num lugar e é acometido das coisas mais absurdas. Desde 2 assaltos que eu já tive aqui na Avenida Paulista, inclusive, até helicóptero, ou até entrar numa exposição incrível aqui no Sesc ou no Itaú. Então, assim, quando eu tinha que escrever um conto, eu nem me lembro porquê, acho que nem tinha ideia dessa coleção, e o conto não saía, e aí eu fiz uma coisa que eu costumo fazer, que é, então, eu vou caminhar e pensar. Na verdade, eu tinha uma história que eu queria escrever, que era a história do surfista, mas especificamente de um medo na água, né? De uma experiência que eu tinha vivido. Aí eu comecei a andar e, de repente, tudo aquilo que o Daniel conseguiu pôr tão bem, né? Que é essas várias tribos, porque eu fui num sábado. E aí você começa a andar e tem cara andando de skate. Depois tem o andando de hip hop. Depois com aquelas bicicletas que eles fazem umas manobras incríveis, né? E aí eu pensando no surfista e entrava uma imagem daquelas. Andando mais um pouquinho, entrava outra imagem. Então, assim,
quando eu percebi, eu falei, não, mas essa é a história. É uma história que se passa fora da cidade e essa interferência que a gente viu aqui, quer dizer, de repente vem um helicóptero, de repente vem uma coisa... São Paulo é uma cidade muito inquieta e ela invade o teu universo. E esse livro é um pouco isso, né? Como você pode querer ficar fora de São Paulo e ter essa busca da natureza, de uma vida mais tranquila, só que você está pensando isso na cidade e a cidade está te invadindo o tempo todo. Quando eu vi as ilustrações do Daniel, é porque parece que ele estava comigo. Eu que não tenho ideia nenhuma visual, eu nem me lembrava direito, só lembrava da experiência. Quando eu vi o trabalho do Daniel e a gente foi conversando um pouco, parecia que eu estava tendo um flashback mesmo, as coisas foram se materializando. Por mais estranho, diferente que você consiga ser, sempre vai ter um lugar, né, onde você possa ficar. E esse conto ele retrata um pouco isso, quer dizer, as várias realidades. Eu acho que adolescente lê tudo e eu não acho que tem essa de você... Pelo menos no que eu escrevo para o indivíduo. Eu acho que tem uma linguagem mais... É um apelo mais para adolescente, mas eu tenho uma cabeça, acho que muito... que fica aí. Eu acho que essas coisas... Eu vejo um cara fazer umas manobras de skate ou na bicicleta, eu fico parado olhando e viajando. Então, eu viajo, por que não um cara de 70 anos, um de 30 e um de 15?